Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a liturgia da palavra do quinto domingo do tempo comum do ano C. O evangelho deste domingo, proclamado pela Igreja, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Trata-se do chamado dos primeiros apóstolos, mas com destaque ao chamado de Simão Pedro. Vamos narrar um pouco o Evangelho para nos ajudar a contextualizar melhor nas nossas reflexões. Jesus está à margem do lago de Genezaré. Uma grande multidão o comprimia e Jesus então sobe na barca de Pedro para pregar. Depois de pregar, Jesus dá uma ordem a Pedro: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão Pedro responde que pescaram a noite toda e não conseguiram apanhar peixe algum. No entanto, em atenção à palavra de Jesus, ele iria lançar as redes. O resultado é surpreendente. Eles apanham tal quantidade de peixes que as redes quase se rompem. Simão Pedro, atônito diante de tudo isso, se atira aos pés de Jesus e reconhece a sua condição de pecador. Os outros também ficam espantados. Jesus então diz a Simão Pedro: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então eles levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. O evangelho deste domingo começa com Jesus realizando uma das atividades mais próprias da sua missão, do seu ministério público, que é ensinar. Pregar para as multidões, esclarecer-lhes a mente e o coração. E Jesus faz isso da barca de Pedro. Cristo entra nesta barca intencionalmente, porque sempre que Deus quer chamar alguém para uma missão, Deus começa a se aproximar desta pessoa, criar um laço, criar um vínculo, estabelecer relações mais profundas com esta pessoa. Para a partir desta relação de amizade, Deus então convocar, chamar para a tarefa desejada. Mas também, além de estreitar esse laço com Pedro, ao pregar, Jesus também demonstra para Pedro aquilo que será também uma das tarefas da sua própria missão futuramente, da missão que Jesus irá lhe confiar. A missão de ensinar, a missão de pregar o Evangelho com destemor, de anunciar o Evangelho a toda criatura. Então Jesus ali, ele realiza a própria missão que ele confiaria depois aos seus apóstolos. Após terminar a sua pregação, Jesus dá uma ordem inusitada para Pedro: avance para as águas mais profundas e lança as tuas redes para a pesca. Essa ordem é inusitada porque Jesus ele não entendia, humanamente falando, tanto de pescaria. Jesus era de profissão carpinteiro. Pedro era pescador profissional. Então, no entanto, um carpinteiro pede que Pedro, o pescador, lance as redes para a pesca. E também num horário inapropriado. O horário próprio da pescaria é à noite. E Pedro, então, informa o Senhor que eles já haviam pescado a noite inteira e não haviam conseguido apanhar nenhum peixe. Então, aqui, o carpinteiro, que pede para o pescador profissional lançar suas redes num horário inapropriado. Pedro poderia objetar, e objetar assim de uma forma veemente. No entanto, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos apanhar nenhum peixe, mas em atenção à tua palavra, eu irei lançar as redes. Esse gesto de Pedro é muito bonito. Esse gesto de Pedro é eloquente e fala da atitude de todos nós diante do chamado de Deus, diante daquilo que Deus nos pede. O que nós devemos responder é com essas atitudes de fé e obediência. Pedro, então, obedece a Jesus, reconhece a condição desfavorável, mas apresenta uma obediência e uma fé admiráveis. Pedro confia e obedece.
São João Crisóstomo, ele nos ensina que Deus não necessita do nosso trabalho, mas da nossa obediência. Deus não necessita do nosso trabalho, mas da nossa obediência. Tem uma história muito interessante que eu li a respeito de Santa Teresa de Calcutá, que me edificou muito. Certa vez, Santa Teresa já estava no final da sua vida e alguém se aproximou dela e disse: Madre, a senhora trabalhou tanto para eliminar a pobreza de Calcutá, a senhora recolheu tantos moribundos da rua, tantos pobres, a senhora lhes deu condições de vida digna ou até de morte para os moribundos, para que eles não morressem como animais, mas morressem como filhos de Deus. A senhora tirou crianças da rua, dando-lhes um teto, dando-lhes educação. A senhora cuidou dos leprosos, construindo uma cidade para eles, dando a eles uma dignidade. A senhora ajudou milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas quando nós olhamos para as ruas de Calcutá, nós vemos ainda a mesma pobreza. Nós vemos ainda pessoas jogadas, nós vemos ainda pessoas mendigando, nós vemos ainda pessoas em condições miseráveis. A senhora não se sente fracassada na sua missão? Então, a Madre Teresa respondeu assim: Deus não me pediu para ter sucesso, mas para ser fiel. Olha só que resposta maravilhosa. Deus não me pediu para ter sucesso, mas para ser fiel. Então, quando Deus nos chama para uma obra, quando Deus nos confia uma obra, o que Ele espera de nós é a atitude de Pedro, é a atitude de Santa Teresa de Calcutá. Fé naquilo que o Senhor nos confia, na sua palavra, e obediência. É Deus quem realiza a obra. E aparentemente, uma obra que não teve o seu efeito no momento presente, ela entra na eternidade de Deus e Deus saberá fazer com que esta obra dê os seus frutos na hora certa. Portanto, Deus espera de nós esta fé e esta obediência, pois sem obediência tudo é inútil diante de Deus. Pode ser apenas uma iniciativa humana vã, pode ser apenas algo fruto da nossa vaidade e pode ser apenas uma obra que nós fazemos e que ela se torna inútil porque ela vai passar, ela vai murchar. Então, Deus espera de nós obediência e fé. E diante da fé e da obediência que Pedro presta a Jesus, o resultado é surpreendente. O fruto da tarefa que tem por norte, que tem por base a fé, é a abundância. Esse resultado é muito abundante. Portanto, nós devemos entender que a nossa ação sem a vida interior, ela é estéril. Ela não tem uma verdadeira eficácia. Se a nossa ação apostólica, se a nossa ação em nome de Deus, as obras que fazemos para Deus, elas não estiverem imbuídas da vida interior, de estarmos sintonizados com a vontade de Deus e realizando a vontade de Deus, nós podemos simplesmente cair numa atividade múltipla, mas estéril. O livro A Alma de Todo Apostolado, ele nos fala da chamada heresia das obras, que é achar que nós podemos realizar muita coisa para Deus sem ter uma verdadeira vida interior, sem estarmos atentos àquilo que de fato Deus quer que nós façamos, porque podemos multiplicar as nossas ações e fazer muita coisa e tudo isso não ser aquilo que Deus espera de nós. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, num outro contexto, ele falava que o homem moderno, ele faz muitas coisas, mas faz muitas coisas sem sentido. E ele diz assim: o homem moderno não sabe para onde vai. E quanto menos ele sabe, mais ele acelera o passo. Então, a palavra do mundo moderno é correria, né? Nós vivemos numa correria, fazendo muita coisa. Mas será que nós sabemos o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo? E mesmo na igreja, será que Deus quer que nós façamos todas as obras que nós estamos fazendo? O cardeal Van Thuan, que viveu 13 anos na prisão no Vietnã, no período do regime comunista naquele país, Dom Van Thuan, ele era bispo do Vietnã. Então ele dizia, nós devemos saber diferenciar entre Deus e as obras de Deus.
Mais do que as obras de Deus, importa Deus. Nós devemos então ser de Deus. E esta é a primeira coisa. O que vamos fazer é consequência disso. Porque senão nós vamos multiplicar as nossas ações e essas ações vão ser ações, muitas vezes, inúteis ou apenas para satisfazer a nossa própria vaidade. O padre Leonel Franca, um grande educador jesuíta brasileiro, ele dizia assim, né? Cada um recebe com a existência uma razão de ser própria, uma vocação, rigorosamente sua. Realizá-la é realizar a si mesmo, é responder ao plano divino. Falhar a este ideal é fracassar dolorosamente naquilo que constitui a nossa razão de ser. E agora, importante, nós não nascemos nem viemos a este mundo para multiplicar os frutos de uma atividade puramente exterior, mas para fazer do nosso eu uma obra-prima de perfeição. E podemos fazer do nosso eu uma obra-prima de perfeição quando nós correspondemos à vontade de Deus, quando nós somos obedientes à vontade de Deus, quando nós prestamos fé àquilo que Deus então nos indica. Também um documento do Concílio Vaticano II sobre o apostolado dos leigos e sobre a missão dos leigos no mundo, chamado Apostolicam Actuositatem, no ponto 4, no parágrafo 4, ele diz uma coisa muito interessante, muito importante. Diz assim: a fonte e origem de todo o apostolado da Igreja é Cristo, enviado pelo Pai. Sendo assim, é evidente que a fecundidade do apostolado dos leigos depende da sua união vital com Cristo. E não só dos leigos, né? Mas também dos sacerdotes. A fecundidade do apostolado depende da união vital com Cristo. Segundo as palavras do Senhor, aquele que permanece em mim e em quem eu permaneço, esse produz muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Nem os cuidados familiares, nem outras ocupações profanas devem ser alheias à vida espiritual, conforme aquele ensinamento do apóstolo. Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, tudo seja em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, olha só, a nossa atividade, o nosso apostolado deve ser fruto da nossa união com Cristo. Então, nós devemos ser como esse ramo que está enxertado à videira, sorvendo a seiva do próprio Cristo para produzir os frutos no mundo. Senão, a nossa atividade ela pode cair simplesmente numa atividade vã, numa atividade, multiplicar ações que vão nos cansando e vão nos tirando também do foco, do objetivo, da finalidade, que é o próprio Deus. Então, a abundância de peixes está ali diante de Pedro. Pedro fica atônito, as redes quase se rompem de tantos peixes que eles capturam. Jesus contempla naqueles peixes uma outra pesca que haveria de ser muito mais abundante ao longo de todos os séculos. A pesca das almas. A pesca que todos os apóstolos, ao longo de todos os séculos, iriam fazer. Diante de toda essa cena, Pedro fica atônito. De um lado, ele reconhece a sabedoria e a onipotência de Cristo. E por isso mesmo, ele se sente atraído por Cristo. Ele se sente chamado, ele se sente convocado. Cristo faz surgir, então, algo ali no coração de Pedro, algo no coração de Pedro se põe a fervilhar, por assim dizer, diante daquilo que ele vê na pessoa de Jesus Cristo. Por outro lado, ele reconhece a sua própria indignidade. Ele se reconhece pecador. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. A situação de Pedro é, no fundo, a situação de cada homem que encontra na profundidade do seu ser um chamado de Deus forte e imperioso. Sempre que nós nos sentimos chamados por Deus, nós nos sentimos indignos da missão. Nós nos sentimos indignos do chamado. Isso também na liturgia deste domingo é exemplificado pela primeira leitura, o chamado de Isaías, em que Isaías também diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E Deus então envia um anjo para tocar os lábios e purificar os seus lábios.
Mas nós podemos ver a história de tantos santos que se reconhecem indignos diante do chamado de Deus. Uma vez perguntaram para São Francisco de Assis: Francisco, por que Deus te escolheu? E São Francisco respondeu: porque não tinha outro pior. Então, olha só, o chamado não depende da nossa dignidade. Quando Jesus chama os primeiros apóstolos, e o Evangelho de Marcos nos diz, São Marcos nos diz, Jesus chamou a si os que ele quis para estarem com ele e enviá-los em missão. Chamou os que ele quis. Os critérios não são humanos, os critérios são do próprio Deus. Também, Santa Teresa tem uma história bem interessante de Santa Teresa de Calcutá. Certa vez o diretor espiritual dela, para ver a reação dela e provocar ela um pouquinho, disse assim: Madre, a senhora se tornou uma mulher mundialmente famosa. A senhora já foi recebida pelas maiores autoridades desta terra, por reis, por rainhas, pelo presidente dos Estados Unidos. A senhora é a queridinha do Papa. Os repórteres ficam atrás da senhora querendo uma reportagem, uma foto. A senhora não fica vaidosa, orgulhosa com tudo isso? Então, a Madre Teresa olhou para ele e disse: Padre, se tivesse uma mulher mais fraca do que eu, mais pecadora do que eu, mais miserável do que eu, certamente Deus teria escolhido esta mulher para fazer a obra dele e não eu. Então vejam só, a missão que Deus nos confia sempre nos ultrapassa. Se nós formos esperar ficar santos e prontos para realizar a missão que Deus nos confia, nós não vamos realizar esta missão nunca. Então Deus confia a sua missão a pessoas limitadas. São Paulo também nos diz de maneira tão bela, né? Nós trazemos esse tesouro da fé em vasos de argila. Vasos que podem cair e se quebrar, espatifar a qualquer momento. Mas é a esses vasos de argila que Deus confia a sua missão. E isso é até importante que seja assim, porque aqueles que veem as maravilhas que Deus opera através da missão que Ele mesmo confiou e veio a ação da graça de Deus, eles então não têm motivo nenhum para se envaidecer. Então eles olham para si e olham para aquilo que realizaram e dizem: foi Deus quem tudo fez. Foi Deus quem tudo realizou. São João Paulo II, numa das suas homilias, ele dizia o seguinte: a experiência da santidade de Deus e da nossa condição de pecadores não afasta o homem de Deus, mas aproxima-o dele. Mais ainda, o homem convertido transforma-se em confessor, confessa o nome de Deus, e apóstolo. Sente as intenções de Deus como algo próximo e amável, e a sua vida assume um sentido mais pleno. Isso é de fato. Todas as vezes que nós respondemos ao chamado de Deus, a nossa vida ganha, nós encontramos então o verdadeiro sentido da nossa vida. A vocação, portanto, ela é de iniciativa divina. É Deus quem chama e Deus espera a correspondência humana. Mais uma vez repito, Jesus chamou a si os que Ele quis para estarem com Ele e enviá-los em missão. A escolha é divina e também Jesus nos lembra no Evangelho: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O padre Francisco Carvajal, ele diz assim, né? Não devemos invocar nunca as nossas misérias como pretexto para fugir da missão que o Senhor nos confia, pois Ele nos purifica e nos torna aptos, desde que fomentemos em nós um espírito de contrição. Também, São José Maria Escrivá, no livro Amigos de Deus, uma das suas homilias, ele diz assim: atrevo-me a assegurar que o Senhor também fará de nós instrumentos capazes de realizar milagres e até, se for preciso, dos mais extraordinários, se lutarmos diariamente por alcançar a santidade, cada um no seu próprio estado, dentro do mundo e no exercício de sua profissão, na vida normal e corrente. Uma das coisas também belas desse Evangelho é que Jesus pede para que Pedro avance para as águas mais profundas. Duc in altum, é assim que se diz em latim. Avance
para as águas mais profundas. E também, a esse respeito, São José Maria, em Caminho, no ponto 792, ele diz o seguinte: Duc in altum, mar adentro, repele o pessimismo que te faz covarde. Repele o pessimismo que te faz covarde e lança redes para pescar. Não vês que podes dizer como Pedro: Jesus, em teu nome, procurarei almas? Então, olha só. Duc in alto, avance para as águas mais profundas. Repele esse pessimismo, esse ficar olhando demais para si mesmo. Na verdade, todo vocacionado é chamado a esquecer de si mesmo e olhar para Deus e para a missão que Deus lhe confia. Repele o pessimismo que te faz covarde, que não te deixa avançar, porque a pessoa se fia apenas nas suas próprias forças. Quando o Senhor nos pede para avançar para as águas mais profundas, no fundo, Ele nos pede para sair da superficialidade, da vida medíocre, sair da mesmice e ir para as águas que Ele nos chama a desbravá-las. Então, nós precisamos deixar-nos desafiar por Deus e, como Pedro, prestar-lhe a nossa fé e a nossa obediência. É esta, por assim dizer, a grande mensagem do Evangelho desse domingo. Deixar-nos desafiar por Deus e, como Pedro, prestar-lhe a fé e a obediência, com a qual o Senhor fará todas as outras coisas. Que esse Evangelho nos ajude a viver melhor a nossa vida cristã e a nossa missão na Igreja. Deus te abençoe.